Hoje a gente está com um convidado que ele sempre teve a preocupação em fazer toda a programação da vida dele. Programação dos estudos, das empresas, do filho. E hoje a gente vai entender como que isso se formou na vida dele, de onde veio tanta inspiração. Vai saber a origem dele. O propósito dele é marcar esse momento para a família, para os netinhos, para as pessoas que conhecem ele, para ver as grandiosidades de tudo aquilo que ele vem praticando. Hoje, com 69 anos, vai fazer 70 agora em dezembro, ele vai dar uma aula para a gente. Tudo bom, Carlos? Tudo bom. Como é que tá a vida? Boa tarde, né? Boa tarde. Como é que tá a vida? A vida tá boa, Bom, tranquilo, né? Graças a Deus. Me explica... Dentro do possível. Amém. Me explica essa interação sua, dessa programação que você teve dos estudos, do trabalho. Você montou a empresa com 12 anos, você montou com 18, teve seu filho, foi para a faculdade. Como que surgiu toda essa experiência, essa gama sua, essa força de vontade? Bom, realmente, quem não faz uma programação da vida, não pensa que a vida... A gente tem os pais também, né? Que tem muita culpa, ou ele é que é dono dos que a gente colhe, né? Como que chama? A gente planta, a gente colhe, a gente planta, dos frutos, a gente colhe, né? Então os pais tá em primeiro plano. E depois a gente também, né? Porque tem que seguir. Eu realmente, desde menino, eu sou um cara preocupado, né? Em fazer as coisas corretas. Graças a Deus eu posso falar aqui, né? Estou gravando, eu posso falar que eu nunca tive problema com meus pais. Isso é muito importante. Muito. Eu tenho gente na família que teve problema com os pais, né? Sim. E a gente vê dos lados, muitos filhos têm problema com os pais, isso é normal. Mas eu, graças a Deus, eu nunca tive problema com o pai meu, eu sempre fui um cara correto, né? Graças a Deus eu adquiri isso sem fazer praticamente nada. Olha, isso é normal. A minha vida, realmente, mais tarde, começou aos 12 anos, né? Que eu comecei a trabalhar, montei um armazém na época com meu pai. E a vida, você tem que programar, porque senão você não atinge os objetivos. Sim. E a gente não é preparado para isso, né? Você vai para o primário e as professoras não ensinam isso. É que o Pablo Marçal falou. A gente tem que ter educação desde novo, moderna. Entendi. Né? Educação moderna. Hoje tem que ensinar isso nas escolas. E graças a Deus eu programei sim a minha vida. Eu saí de casa com 18 anos. Eu fui para o Rio, para civil aeronáutica, não exército, não aeronáutico, e servi no Galeão. Sim. Né? E fui fazer pré-vestibular na época. Então, como você disse a respeito de programação, o que eu posso dizer é o seguinte: programação, a gente deve ser treinado para fazer isso. Não é fácil, ninguém sabe o tanto que isso é importante. Sim. Eu programei fazer um curso superior, se dar bem na vida e tudo. Programei ter um filho, que não é fácil ter só um filho. Né? Eu entendo, não é fácil você ter um filho só, a gente passa apertado. Né? Nossa. E tem que ter um propósito. Eu fiz, não sabia se ia ser bom ou ruim. Hoje eu teria 2. Sim. Porque um só, eu acho que é bom 2. É bom 2, É bom 2. Equilibra ali, né? Equilibra. Então, a minha nora, ela me fez uma pergunta uma vez, interessante. A gente numa festinha, ela me perguntou: ô meu sogro,
que o senhor acha? Ter um filho ou 2? Aí eu falei assim, eu acho 2, né, pela experiência que eu tenho. Ah, mas por quê? Porque é o seguinte, quando um filho... Você tem que botar um filho disputando com outro, porque eu tive 9 irmãos. Meu pai usava muito isso. Botava um disputando com o outro. Existe uma disputa. Um querer aprender com o outro, querer ganhar dinheiro igual o outro, querer ficar, botar uma roupa bonita para ficar igual o outro também. Então ele vai disputando ali em casa e já vai aprendendo que a vida é uma disputa. Sim. Né? Não é para amadores, né? Não é para amadores. É verdade. E se alguém tem uma orientação, é uma pergunta muito interessante que fizeram. Porque eu falei para minha nora o seguinte, por que você não pergunta para o seu marido, que ele é filho único, se é bom ou não um filho só? Ele vai ter a posição dele, e é mais certa. Porque ele não teve irmão, né? Eu tive 9. Ele só teve nada. Teve nada. Não teve nada. Então ele é ideal para ver se isso fez falta para a vida dele e tal. E se a opinião dele vai valer muito. Aí pergunta para ele. Eu só fiz esse planejamento. Aquele momento que você falou para mim assim, que você era louco para ser piloto... de onde veio esse desejo? É verdade. Eu morava em Muriaé e eu tinha um amigo que eu ia muito na casa dele. Aí eu vi lá, chegando o irmão dele, acho que ele estava em São Paulo, cadete. Aí ele chegava lá cheio de espadinha, a roupa dele toda chique, né? Cheio de sacanagem, né? Aí eu vi aquilo, me chamou a atenção. Né? Aí ele ia pro clube, o pessoal ficava tudo comentando, que cara lá é cadete, não sei o quê. E na minha época, só tinha 3 coisas para você fazer concurso. Sim. Era Banco do Brasil, Caixa Econômica e cadete. Hoje, você tem muita coisa melhor do que isso. Melhor. Então, aí ou você estudava para cadete, ou você estudava Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Porque bancário eu nunca quis ser. Olhei aqui e falei, não é para mim isso. Aí eu fui fazer cadete. Estudei um ano, montei uma sala de estudo na minha casa e 6 colegas meus estudavam com a gente. E todos 6 passou para medicina, mas não passou para cadete. Sim. Eu fui o único da cidade que passou para cadete. É o maior orgulho que eu tenho. Top, meus parabéns. Né? Eu passei em 57º lugar no Brasil para cadete. E fui servir, com 18 anos, eu fui para o Rio, para fazer vestibular, fazer cursinho. Na época só tinha no Rio, lá não tinha. Eu fui para o Rio, meus colegas também foram, por isso que passaram em medicina também. Então passaram em medicina, então quer dizer... Eles passaram em medicina, mas em cadete não passaram. Você foi um Até hoje eu encontro com eles, eu posso falar isso com eles. E eles têm um orgulho de eu ter estudado com eles. Todos eles. Top, legal. E até hoje tem esses comentários. E eu queria fazer o cadete, que eu vi o irmão do meu amigo que fez, né? Você vê, né? Tudo... rápido, não tinha motivo nenhum, nem avião tinha lá em Muriaé. Mas você ia buscar. O aeroporto não tinha asfalto, era saibro de chão. Então, não sei por que eu fiz o cadete com garra. Estudava a noite inteira, tomava Coca-Cola com café. Nossa, e faz ficar acordado mesmo isso? Ficar acordado faz, cafeína e Coca-Cola. Né? Nunca tomei isso. Ficava a noite inteira estudando. E estudava mesmo, e principalmente que era a base de matemática e português. Português eu era fraco, mas virei forte. Entendeu? Agora, matemática eu não tive esforço nenhum, eu ficava só dando aula
para meus colegas, para minhas colegas, e era convidado ali para ensinar coisas, e acabei ficando bom, melhor da cidade. Top demais. Eu ganhei um livro da melhor professora da cidade, chama Dona Cléria, todo mundo lá em Muriaé conhece. Ganhei um livro dela com uma dedicatória dela como um dos melhores alunos que ela teve. Eu tenho esse livro, é um livro de álgebra, pequenininho assim, mas ele é um ótimo livro. Mas esse livro, eu já dei meu livro para os outros, já não quero livro mais. Mas esse aí eu não vou dar. Sim, legal. Um orgulho. Em que momento que você começou a ingressar na faculdade de engenharia? Por que você entrou nesse... Bom, boa pergunta. O problema é o seguinte, eu, fiquei bom em matemática, estudando cadete, e eu, de memória, eu não era bom igual de raciocínio. Uhum. A minha memória, se eu fosse decorar geografia, história, aqueles nomes, tudo, eu tinha um pouquinho de dificuldade. Como eu fiquei bom em matemática e vi que eu era o melhor, aí que eu decidi fazer engenharia. Uhum. Eu tenho um irmão mais velho que chama José Frederico, ele vai vir aqui. Amém. José Frederico Botelho Nunes. Também ele está na Itália ainda? Ele está na Itália, mora lá na Itália. Entendi. E ele era muito bom também, ele sempre foi o primeiro da sala dele. E eu sempre... A gente tem alguém que a gente tem uma aspiração, né? Isso. Aí eu me inspirei nele e ele fez mecânica, engenharia mecânica. Aí eu fiz também. Não fiz mecânica. Aí eu fiz engenharia siderúrgica. Siderúrgica. Por quê? Eu gostava de química, gostava muito de química. Aí eu queria fazer engenharia química, mas aonde eu fui fazer o concurso meu, que é no Vale do Aço, eu não tinha engenharia química. Aí eu fiz engenharia química dos metais. Sim. Que chama engenharia siderúrgica. Hoje não tem mais. Hoje tem engenharia metalúrgica. A minha foi específica em siderurgia. Aí depois você fazia a engenharia, não foi? Depois você caiu. Aí eu fui fazer engenharia, passei no vestibular já de cara e comecei a fazer faculdade. Aí a coisa fluiu e fui fazendo o resto, né? Uma coisa que eu gostei que você falou que aos 25 anos você dava aula para engenheiro formado. Que privilégio é esse, rapaz? Quem conseguiu enxergar esse talento seu? Falou assim, Carlos, vem aqui. Você vai fazer isso. Meu irmão. Seu irmão, cara? Que legal. Frederico. A gente morava na República e ele estava dando aula também. Nessa época, não tinha engenheiro na praça. Por isso que eu fiz engenharia também. Estava faltando engenheiro. E principalmente para lecionar, né? As usinas, todos os professores que chegavam lá, eles pegavam o cara. Ele começava a dar aula, a usina pegava. Ficava sem professor. Aí meu irmão já estava lecionando também. Aí ele pegou e me indicou. Como eu era bom na matemática, quem é bom em matemática é bom em física também, né? Aí ele me indicou e eu fui dar aula de física e dei com o maior prazer e tive facilidade para ensinar, o pessoal gostou. Dei 1 ano de aula e trabalhava no comércio também. Eu sempre mexi com o comércio, desde 12 anos. Aí o final você vai ver o que deu. Aí em que momento que você entrou na usina? Que você trabalhou nas usinas e tal? Bom, houve um concurso lá e era psicotécnico. Tinha umas vagas lá, psicotécnico. Aí eu fui, fiz o psicotécnico e passei, né? Agora, na usina tem 2 fases. Sim. 2 fases. Eu comecei a entrar na usina também por causa do meu irmão também mais velho. Ok. Porque eu trabalhei em diversos tipos de usina, né? Então, por exemplo,
Ele arranjou um emprego na Cenibra, que mexe com... A Cenibra mexe com fábrica de celulose, fazer celulose para fábrica de papel. Pega o eucalipto, põe no digestor e ele vira celulose, né? Aí sai as placas de celulose, aí você exporta para fazer papel, né? Aí o meu irmão foi e me convidou, falou assim, vamos entrar na Cenibra e tudo. Aí eu fiz a matrícula, fui chamado. Aí eu fui trabalhar em obra. Por quê? Como eu ia fazer siderurgia, eu não quis fazer celulose. Ele entrou para aprender celulose. E não tem nada a ver. Quem faz curso superior, ele pode fazer um monte de coisa, tá? É um tabu. Vou fazer mecânica, se eu vou trabalhar em mecânica. Não. A engenharia tem elétrica, tem hidráulica, tem mecânica de automóvel, tem civil. É muita coisa. Então, fazer engenharia eu não acho um bom negócio. Depois eu vou explicar por quê. Aí é o seguinte, eu entrei e falei assim, eu quero trabalhar como auxiliar técnico. Eu não fui técnico, eu fiz curso científico. Aí eu falei assim, eu vou entrar e vou trabalhar como auxiliar técnico para mim ter uma noção de engenharia, de projeto e tudo. Aí entrei e deu certo, porque eu encontrei um chileno que ele gostou muito de mim e ele me ensinava tudo e eu era assistente dele. E ele era engenheiro da empresa lá, né? Ele gostou de mim e eu fazia relatório para ele da obra. Aí eu fui aprendendo mecânica. Aí a parte mecânica de construção da empresa, eu participei dela toda. Do pé à cabeça, né? Do pé à cabeça. Aí, projeto principalmente. Eu fazia meu curso de desenho na faculdade, o pessoal fazia fila na minha cadeira para me ensinar projeto para eles, porque é difícil. Todo mundo que da área de engenharia, que está me ouvindo, por exemplo, sabe que você entra para fazer desenho, é muito difícil você aprender desenho mesmo. Tem que ter o dom já, né? Já. Dom, às vezes eu não sou muito disso, não. É claro que você gosta de humanas e fazer matemática, não é legal. Por causa do raciocínio ali, tem que prevalecer. Mas você aprende tudo. Eu sou assim, você quer fazer o quê? Eu quero fazer médico. Por que você quer fazer médico? Eu quero fazer medicina porque tá dinheiro. Não é só isso. Né? Não, eu pergunto assim, a pergunta foi mal feita aqui para nós. Eu pergunto assim, por que você não quer fazer medicina? Você quer fazer engenharia? Porque medicina é muito difícil. O pessoal tinha isso, né? Não tinha? Tinha. Medicina é muito difícil, era, porque tinha pouca faculdade, então você passar no vestibular era mais difícil. Aí o cara às vezes apontava para engenharia por causa disso. Aí ele entrava numa fria, que engenharia é mais difícil do que medicina. Eu não posso nem falar isso, porque meu filho está me ouvindo. Nossa, já falou. Já falei. Já falou, sem querer. Mas eu como professor, eu pude observar o seguinte, quem entra para fazer engenharia, 60 alunos, só sai 30. É verdade. Desanima tudo, 30 só. E olhe lá. Quem faz medicina, eu nunca vi voltar um da faculdade. É verdade. Entra 30 e sai 30, formado no mesmo dia. Sim. E engenharia é impossível isso. Não sai os 30. No primeiro ano já vai a metade para casa por causa de cálculo. Vai fazer outra coisa, vai fazer outra. Aí vai fazer Uber, vai para padaria, o pai tem padaria. É verdade. Engenheiro é isso. Eu não. Meu filho nunca. Ele era bom em matemática e tudo. Meu filho nunca pediu para mim fazer
dever de casa com ele. Nunca. Só uma vez que foi levar um cálculo para mim fazer, eu fiz ele de três maneiras e não lembro mais nada que eu ensinei para ele. Foi isso aí, que ele achou que o negócio estava difícil lá na escola, então que ele ia me pegar. Mas foi uma coisa assim que eu fui deitar e lembrei de outro jeito de fazer. Sim. Fui lá, acordei ele e falei, mas tem mais esse jeito. E quando eu olho um cálculo nessa época, de segundo grau, por exemplo, eu olho para o negócio assim, para o problema, e dava a resposta já de uma vez. Agora, como que é a resposta? Aí eu tinha que fazer os cálculos para a pessoa aprender, né? Teve uma... Interessante isso. Muito interessante. A gente sempre conversa lá no seu escritório, e você falou assim que fez uma pós, né? Em hospitalar para ajudar o seu filho a montar um empreendimento. Eu achei aquilo ali muito interessante, porque quando o pai desprende de alguma atividade, porque você teve muita coisa, muitas empresas aqui na Itália. Mais empreendedor, eu sou mais empreendedor do que engenheiro. Isso, você é mais empreendedor. Você é o cara que faz negócio. Então, assim, quando você me contou que parou os seus negócios para ajudar o seu filho a montar uma clínica, eu achei aquele fantástico. Olha, muito bom aquilo. Foi boa a pergunta pelo seguinte, eu falei que aqui, acabei de falar, que engenharia é um curso difícil, porque tudo é pré-requisito, ou seja, se você não sabe matemática, você não sabe cálculo, se você não sabe cálculo, você não vai saber fazer cálculo de engenharia, então é pré-requisito. E a diferença é essa, se o cara não planejar as coisas e precisa desse pré-requisito. Suponhamos aí o caso da medicina, né? No caso do meu filho. Eu sempre fiz força para ele fazer medicina. Por quê? Os meus colegas que fizeram medicina, nunca faltou trabalho para eles. A maioria fez medicina. Olha, da minha juventude, só eu que fiz engenharia, eu e meu irmão. O resto tudo fez medicina. Aí eu tenho tudo trabalhando direitinho. No início eu vi que eu tive um maior colega meu, a irmã dele fez odontologia. Ela ganhou mais dinheiro, não estou falando só em dinheiro, ela ganhou mais dinheiro do que ele e deu um carro novo para ele, porque o carro dele era velho. Sim. Isso aconteceu. Legal. Mas depois ele foi desenvolvendo e aí o curso realmente te traz retorno, porque você vai adquirindo clientela e o curso se torna repetitivo. Vou te dizer uma coisa, fica mais fácil depois. Tipo assim, eu tenho que explicar isso aqui. Você é cardiologista, você tem seus clientes que têm problema de coração e tudo, você vai lá, mede a pressão do cara e tudo, e você faz aquilo 20 vezes por dia, e não faz mais nada. Aí eu falei para o meu colega, escuta, você estudou aquilo, tudo que nós estudamos, só para ficar fazendo isso, medindo pressão, isso tudo? Ele falou assim, pior que é. Brincadeira. Pior que é, mas... não é tanto assim, né? Todo curso tem estudo, tem o profissional que é bom, então ele tem cara que se acomoda. Verdade, a maioria. Tem profissional que se acomoda. Mede a pressão do cara, troca o remédio dele e via. Tem cara que se acomoda, mas tem médico, cardiologista que é melhor do que o outro. Sim. Né? Ele estuda mais profundo e resolve questões que o outro nem vê. Equações complexas. Não vou falar aqui, pelo contrário. Meu filho, eu falei com ele, você não vai fazer engenharia. Você vai fazer medicina ou advocacia. Foi bom que ele fez medicina, porque a advocacia também, hoje eu não indico. Sim. Porque é muito marginalizada a profissão e eu não tenho muita sorte com engenheiro, com advogado, não. Né? Eles querem te usurpar, não sei. Eu sei como é que é. Alguém se vê isso aqui e for advogado não vai gostar. Não, mas eles sabem. Eu sempre brinco, eu falo... pilantra. Eu sei. Né?
Muito cara que morre. Agora, medicina, o cara cria paixão, né? Ele salvar uma vida, a amizade, o pessoal gosta de ter amizade nessa área, porque precisa. Toda hora, todo mundo um dia adoece. Às vezes a família tem um médico da família, né? Então, a família tudo gosta do cara que faz medicina. E não gosta de ninguém que faz engenharia. Não dá até processo. Porque não tem nem papo de engenharia. Você vai numa festinha, no churrasco, você quer ficar calado, né? Verdade. Agora, engenharia é muito bonito. De todas elas, você montar um alto forno, igual eu já montei. É de tirar o chapéu, né? Você montar um digestor. Quem sabe, meu irmão deve estar ouvindo aí. Sim, é de você ajudar a montar um digestor na fábrica de celulose, que é o alto forno da siderurgia, é o coração da usina. Você entrar na usina, uma usina siderúrgica, uma usina mais moderna hoje, funciona tudo sem parar. Tem um nome, esqueci o nome agora. Você fornece... tudo um atrás do outro. Por exemplo, você joga o minério aqui e lá na frente você colhe a bobina. E sem parar, 24 horas por dia. Um alto forno não pode ser desligado. Se desligar, ele perde, ele quebra tudo. Porque o refratário dele, ele expande quando põe 1000 graus, 2000 graus. Alta temperatura, né? Ele sempre trabalha em alta temperatura. Ele já foi projetado, o refratário. A engenharia é muito... fantástico. Tudo engenharia é assim, muito bacana. E é uma profissão ruim, porque se você errar, acabou. É verdade. Aí você monta um alto forno com refratário, aí você já calcula a dilatação dele no calor. Se desligar, ele quebra tudo. Tem que fazer tudo de novo. Aí o carnaval está lá funcionando. Eu ia para Guarapari, o funcionário meu falava: aí, vocês não querem trabalhar lá? Olha lá, passava lá, via o forno funcionando lá, falava: lá, carnaval, não para não. O negócio é esse, aqui a usina é assim, né? Trabalha direto, tem as turmas, tudo, né? Depois eu montei fábrica de plástico, outras coisas, mais. Aí eu aprendi isso, as minhas fábricas funcionavam em turno. Em 3 turnos, né? Que você 3 turnos. Minhas fábricas funcionavam em 3 turnos. Bom, a gente está falando de engenharia. Agora eu quero fazer uma pergunta só para fechar. Sim. Foi o que mesmo? A última. É do seu filho, que você ajudou seu filho. Tem que terminar isso aí para não ficar na clínica e tal. Um clima ruim lá com ele depois de se ver isso aí. O negócio é o seguinte, eu optei e faltava médico no Brasil, falta até hoje, né? O cara tem salário de cara, ele saiu ganhando um salário que engenheiro não ganha. Sim. Engenheiro forma hoje, ele não acha nem estágio. Você acha engenheiro no Uber, trabalhando. Você sempre brincou comigo, você falou assim: Júnior, você nunca vai ver um médico no Uber. Um médico no Uber. Nunca vi. Já perguntei para um monte. Nunca vi um médico no Uber e nem vendendo pão na padaria. Agora, engenheiro é o que mais tem. Entendi. Meus colegas tudo, meu irmão, ele é comerciante na Itália, não é engenheiro. Eu tenho um outro que faltou uma matéria, chama Pedro, ele está ouvindo aí, não vai gostar não, mas é o que eu estou falando, ele está confirmando. Faltou uma matéria, ele não foi lá fazer. Olha que ponto. O cara faz 5 anos, faltou uma matéria, fosse bom, ele ia lá fazer. Não foi, ele foi mexer com o comércio, né? E eu trouxe ele para o comércio. Foi eu que trouxe ele. Montei um negócio para ele, comigo, de sócio. Nunca botei irmão meu como empregado meu. Meus parabéns. Montei ele de sócio, depois vendi para ele 24 pagamentos, e ele fez 3 médicos, 3 filhos, 3 médicos, e casou com 3 médicos. Muito bom. 6 médicos na família. Muito bom. Ah, mas Carlos, você está falando de medicina, e meu filho que é outra coisa. Tem isso, mas eu estou falando a verdade, não adianta. Pode mudar um dia, mas existe coisa melhor? Existe, né? Você vai entrar na área militar,
Você tem um limite ali, você vai ser capitão, sargento, capitão, tenente, tudo. Aí você vai ter um bom salário para aposentar. Aposenta mais cedo, vai aposentar, é bom. Eu tenho gente na família que está nesse nível. Eu ia ser cadete, eu ia ser piloto, mas eu ia ganhar menos que o médico. Sim. Lá dentro. Bolsonaro, ele fez cadete. E fez o IME, Instituto Militar de Engenharia. Você só não foi da sala dele, né? Não. Ele é de São Paulo. Na época, ele fala aí que tinha 38 vagas. Eu nem sabia. Aí eu acho que é por aí mesmo. 40 vagas, 38 vagas. Sim. O dele é Exército. Ele fez Instituto Militar de Engenharia. Ele foi paraquedista, parece. E saiu cedo do militar. Ele foi para a área de política cedo. Exatamente. Porque ele não viu o futuro lá dentro. Foi isso. Né? E aí eu trabalhei lá dentro da aeronáutica e vi o salário, tudo, pessoal. Não era o que eu pensei, né? Eu até gostei de ter feito engenharia. Porque eu sou mesmo comerciante, sou empresário. Não é verdade? E eu caí na engenharia, a engenharia ajuda você a ser empresário, porque é muito cálculo, e você monta uma indústria igual eu montei, a minha engenharia eu apliquei ela toda, nos meus equipamentos. Fez sentido, né? Fez sentido. Eu montei equipamentos de alta frequência, equipamentos sofisticados, que em Belo Horizonte não tinha ninguém que consertava. Aí eu pagava um cara para vir de avião para consertar, ele sentava no banco, meu funcionário falava assim, olha aqui, você vai sentar comigo, fica de olho no cara, porque nós não vamos ficar pagando o cara para vir aqui de avião, não. Vamos aprender. Aí eu sentava, ficava só olhando, aí o cara ia embora, aí eu chamava meu funcionário, conversava com ele, aí ele falou assim, ó, ele trocou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sim. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, já vamos comprar para reserva. É o jeitinho brasileiro de para trocar. Quando queimar, nós já temos o que tem que trocar. Isso aí é fácil. Eu aprendi isso na usina, né? Que eu trabalhava com coisas sofisticadas, você olhava assim e falava assim, nossa senhora, a hora que mandaram eu mexer com aquilo, eu falei, como é que eu vou fazer? Eu aprendi com meus funcionários, que era peão já tinha experiência, eles iam fazendo, eu aprendia com eles, daí a pouco eu estava ensinando para eles. Aqui no Brasil você teve todas essas empresas, né? Isso. E na Itália, você teve alguma? Bom, antes de passar para a Itália, eu tenho mais alguma coisa a comentar de empresa. Qual que é? Né? Porque depois tem que voltar. Você falou, eu falei do início. Né? Isso. Aí eu trabalhei na fábrica de celulose, tive a sorte de montar uma fábrica de celulose, meus irmãos trabalhavam lá também, e tive essa sorte, fui um felizardo. Isso tem que ficar bem claro. Sim. Isso não é para qualquer um. Meus parabéns. Isso que eu quero passar para o pessoal. O cara forma e fica sem arranjar estágio muito tempo. Depois ele arranja o estágio, ele vai ganhar um salário 2, depois aí 1 ano, 2, ele cresce rápido. Aí ele começa a ganhar um saláriozinho de 7 salários, por aí. Na minha época era mais. Ele começava no estágio com 10. Hoje não tem isso mais não. Hoje mudou. Aí ele vai ganhar 7, 8, 10. Quando ele tiver 15 anos de trabalho, igual um cara que estava dirigindo Uber, eu falei, o que você fez antes? Aí o cara, olha que importante, é bom botar isso aqui para o pessoal ouvir, né? Legal, até o pessoal sabendo como é que as coisas é. Aí eu perguntei pro cara, cara, você está dirigindo Uber aí? Você era motorista antes? Ele falou, não, eu sou engenheiro. Engenheiro o quê? Mecânico. Aí eu falei assim, engenheiro mecânico? Então nós falamos a mesma língua. Que legal. Mas você trabalhou aonde? Eu trabalhei na Fiat. Trabalhei 28 anos na Fiat. E ele me mandou embora agora. Mas eles ficaram de me readmitir. Aí eu estou esperando, já tem 1 ano e pouco. A minha economia
acabou. Aí eu fiquei com o carro. Aí peguei o carro, botei no Uber, tirei minhas filhas da escola particular e coloquei na escola pública. E estou aqui batalhando. O último dinheiro que eu tenho é esse carro e estou ganhando aqui, graças a Deus, para mim comer. Eu tenho minha casa e tudo. Eu tinha uma economia boa, tinha uma vida boa. Todo final de mês eu ia lá no banco, tinha depositado 25 mil para mim. E eu não nasci no comércio, eu nasci trabalhando como engenheiro. Então, eu sou um cara que não aprendi a fazer outra coisa. Aí eu vim para o Uber. Olha só que interessante. Aí eu falei com ele, rapaz, eu também sou engenheiro, comecei um pouco com ele, mas eu estava acabando, eu não passei muita coisa para ele não, mas fiquei com dó dele. Né? Altos e baixos na vida da pessoa. Eu tenho dó de muito colega meu que foi fazer outra coisa, depois de engenharia. Eu não conheço um cara, assim, amigos meus, mais bem sucedido que eu. Sim, entendi. A não ser meu irmão, que entrou no comércio na Itália, está muito bem. Né? Irmão menor meu que não fez nem faculdade. Eu tenho 2 irmãos que não fez faculdade. Um chama Everaldo, outro chama Marcos. Eles não fez faculdade, mas entrou no comércio mais cedo e eu notava que eles comentavam que eles tinham que trabalhar dobrado porque eles não fez faculdade. Sim. Então que eles tinham que garantir o futuro deles. E eles correu trabalhando no mercado, eles vão ver isso. Eles vão ver que é verdade. Ele correu, trabalhou, os 2 estão os melhores da família. Amém. Financeiramente. Muito bom. Você vê. Muito legal. Ponto. Eu tenho experiência de 2. Antes da gente falar do momento que você teve lá na Itália, você fez também uma pós-graduação em incorporação, né? Bom. Te ajudou isso? Isso te fez você... Bom, eu fiz pós-graduação em gestão hospitalar. Isso, gestão hospitalar você fez. Hospitalar. Para ajudar seu filho, né? Isso. Pensando em montar um hospital para ele ou uma clínica, né? Eu pensava no hospital mesmo. Porque eu sempre ganhei dinheiro, tudo. Falei, eu tenho condição de montar um hospital. E eu sei que você não precisa de dinheiro para montar as coisas. Você precisa de experiência. Ok. É o que o Marcel falou. Tem que ensinar a molecada a ser empreendedor. Você, para ser empreendedor, você não precisa ter dinheiro. Entendi. Você precisa de ter as táticas, né? As lições de empreendedorismo que não tem no Brasil. E eu aprendi a ser empreendedor desde os 12 anos. Eu não posso reclamar. Aí, o que eu pensei? Primeiro, eu já falei com alguém, não vou falar nome, que é o seguinte, a vida, né? Se meu filho vai ouvir isso aqui, ele vai ser bom para ele hoje, que ele tem 42 anos. A vida, você tem que programar ela em todo o tempo. Todo o tempo seu, você não pode ficar aqui sem nada na cabeça. Você tem que estar programando o dia da manhã. É o que eu falo. A gente vive até os 80 anos. Se viver mais, é um presente para você de Deus. Agora, se todo mundo, seus tios estão morrendo tudo com 80 anos, seus pais já foi tudo antes dos 80 anos, seu sogro já foi antes dos 80 anos, os tios da mulher morreu tudo com 80 anos. Eu vou pensar que eu vou ficar com 90? O 90 foi o Silvio Santos, que teve tudo na vida, tudo, e mais alguma coisa. E correu atrás, né? Correu atrás, ele cuidava da saúde, fazia ginástica, tinha uma academia, tudo, e morreu com 91 anos. E o que você vai esperar? E outra coisa, cara, se você passou dos 80, você não vive mais não, você vive só com dor ali, dor aqui, hospital, e eu sou da área de saúde, eu sei disso, né? Eu lembrei de um detalhe aqui, um plano de saúde que eu montei na Itália, depois nós vamos comentar disso. E aí? Aí, o que eu fiz? Eu dei toda a força para o meu filho fazer medicina.
tinha um filho só, ele não sabe o que eu fiz para ele, porque ele está acostumado a ser filho único. Ele acha que ele é o centro das atenções, né? Que eu tinha que dar mais coisa para ele. Mas eu dei o que com a pessoa. Mas você deu o caminho para ele, eu já dei o caminho. Né? Eu não tive caminho, eu tive que trilhar o meu. Ele formou, eu dei carro para ele. Sim, você me contou. E ele formou em escola particular. Hoje uma escola particular é 12 mil. Coisa dela. A esposa dele está estudando hoje, fazendo medicina também. A esposa dele. Ela fez doutorado em enfermagem e agora está fazendo medicina. Então, não é fácil, né? Você tem que fazer um planejamento, porque 12 mil para você pagar uma escola. Tem cara que eu vejo que o pai não tem dinheiro, colegas meus, e formou em medicina. Então o cara se vira, cara. Eu tenho um colega, isso é até bom que eu estou dando isso aqui para os outros, para aprender. Você quer fazer medicina? O seu pai não pode pagar, mas você pode. Eu tenho conhecimento na família que os caras eram pobres e fez medicina. Mas o cara falou, vou fazer tudo que você quer, você consegue, tudo. Fé e confiança. Isso aí é o mais importante. Tudo, eu quero fazer medicina, vai fazer. Eu quero ser piloto, vou para a Lua. Eu vou ser astronauta. Vai e faz o concurso. Os caras que virou astronauta brasileiro, eles são pobres. Mas foi ser astronauta. Então é isso, é muito importante eu passar isso aqui no podcast. Muito bom, muito bom. Para os meus netos, para os meus irmãos. Para a sua família toda, né? Para a família, para os meus amigos. Tudo que você quer, você consegue. Eu estou aqui, não sou rico, mas sou independente financeiramente, graças a Deus. Amém. Ajudei, eu vou falar em público isso aqui, ó. Ajudei todos irmãos meus no início da carreira para começar a ganhar dinheiro, estudar. Eu ajudei todos. Meus parabéns. Entendeu? Então eles estão ouvindo. Você me contou isso já, a gente conversou sobre isso. Já sei. Então, graças a Deus, eu fiz isso. E isso é orgulho da gente... Trilhar um bom caminho, né? Da vida, né? É uma vida que eu tive que eu pude fazer isso também, né? Tem gente que não pode. Mas como na área do comércio, eu pude fazer isso. Todos foram para o comércio. Todos. Até meu filho, o meu irmão mais velho, que fez engenharia, ele ganhou dinheiro, não foi engenharia, não. Não, engenheiro comércio. Hoje ele está bem na Itália. Ele está bem. Ele teve uma vida dura e tudo, mas ele, quando foi para o exterior, eu ajudei ele a ir. Quem recebeu ele lá nos Estados Unidos foi um ex-funcionário meu, que hoje ele foi lá para ser motorista. Foi meu empregado. Hoje ele tem uma empresa de caminhões. Um motorista nos Estados Unidos ganha 30 mil euros. Dólar. Ganha 30 mil dólares por mês. E ele, acostumado com esse negócio nosso aqui, ele falou, opa, eu vou trabalhar, eu vou botar meus caminhões. E começou a comprar caminhão. Hoje eu nem sei quantos ele tem. Sim, entendi. Mas está milionário. Deus abençoe ele lá. Né? Chama Hélio. Deus abençoe. O pessoal pode ouvir isso aqui, que eu não falo isso para ninguém. Por isso que eu estou fazendo esse podcast aqui, para alguém saber alguma coisa que eu já vi. Aquilo que você viveu, eternizar aqueles momentos marcantes, né, para você. Aqui. Meus parabéns, isso aí. A minha esposa tem uma irmã de criação, tá? Vou falar nome aqui, não? Não, precisa não, nem deve. Segue. Ela foi para a Itália junto com meu irmão. Meu irmão foi para a Itália com 18 anos, 1991, 18 anos, se deu bem lá, né? Ele saiu, nem esperava, né? Ele fez uma coisa lá que nem os italianos fazem. Ele ficou independente cedo, né? Constituiu a família dele, teve um sucesso muito rápido. E a menina que eu namorava, a minha esposa, a menina perdeu
os pais num acidente de carro, vindo de Valadares. Morreu tudo. Aí sobrou as meninas, meu sogro criou esse pessoal. E essa menina foi para os Estados Unidos com 18 anos. Ela não tem pai, mãe mesmo. Deus lá em cima traçou a vida dela. Morre seus pais, mas você vai ser rica. Aí traçou a vida dela. Morreu tudo, ela foi para lá, ficou até 18 anos. Aí ela foi para os Estados Unidos, limpava a casa. Daí uns dias ela tinha 70 pessoas brasileiras lá limpando casa para ela. Aí casou com um americano, influente lá. Aí o pai era parente de senador, o tio, senador, arranjou para ela fazer limpeza de grandes supermercados, tipo Carrefour, assim, não sei o nome lá. E ela hoje faz limpeza no supermercado nos Estados Unidos inteiro. Ela faz limpeza. Está milionária, entendeu? Agora, passou um vulcão nos Estados Unidos, como é que chama lá? Eu não acompanhei. Cidade? Esqueci. Passou agora, esqueci o nome da cidade lá. Ela comprou uma casa lá, se ela ouvir esse podcast, mas eu escutei isso, que ela falou que pagou 25 mil euros no cash, numa casa lá. E depois ela ligou falando que comprou um Porsche. Porsche é popular. Agora, isso não falando na casa que ela já tem lá, né? Que ela foi para esse lugar, que é o sul dos Estados Unidos, que eu esqueci. Se eu falar, você vai lembrar, porque está no jornal aí. O Buracão passou lá agora. Eu não estou acompanhando notícia, não. Tô ruim. Tem 5 anos que eu não vejo televisão. Aí, quer dizer, a menina virou empreendedora. Não fez faculdade. Casou, falei, 3 filhos inteligentes que ela tem, né, fora da curva, e ter um marido, combina bem com o marido, ajuda a família inteira dela. Os irmãos dela ficou aí, né, sem pai, sem mãe, ela ajuda a família inteira. Então, é uma pessoa abençoada por Deus. Amém. Perdeu os pais e é abençoada por Deus. Ela não pode reclamar, não. Que ela deve ter o quê? Eu namorava minha esposa, ela deve ter uns 55 anos. É ruim eu errar, né? Porque mas ela deve ter uns 55. Ela se cuida muito e ela está muito conservada. Cara, a vida, ela é assim, né? Eu vou falar mais, porque a gente está na siderúrgica, que eu comecei a dar aula, aí para a gente ter uma sequência, né? Foi bom você ter perguntado. Passei a siderúrgica, aí trabalhei em diversas empresas, que Uzi Minas, que eu trabalhei, uma das maiores siderúrgicas do Brasil. Trabalhei na Cesita, que fabrica aço inox e aço elétrico, é a única do Brasil também. Hoje eu acho que deve ter alguém, mas na minha época era a única. Nós fizemos o know-how da Army com os Estados Unidos para o Brasil, nessa usina, né? Eu conheço a produção toda. E você que montou lá, né? Eu ajudei a montar na terraplenagem. Ajudei a montar trabalhando na empreiteira. Depois eu passei para a usina. A usina me aproveitou. Depois fui dar aula na faculdade, porque eu saí, aí que eu comecei a dar aula na faculdade. Eu casei com 27 anos, nessa altura, eu saí da companhia, tinha montado uma importadora para mim. Eu mexi com importação já, no comércio. Aí casei com 27 anos, né? Eu casei com 27 anos. Como está perto, eu não esqueço. Eu fui dar aula com 25 anos, antes de eu casar. Por quê? Porque eu dava aula e a minha esposa fazendo administração de empresa, ciências contábeis junto. Aí eu parava de dar aula, dava carona a ela para ir para a escola, para ir para a casa dela, não escola, para a casa dela.
por isso que eu lembro dessa idade. Então, com 25 anos, eu estava lá, houve até um pessoal fazendo um comentário, ela lá fora, ela me contou. O pessoal está falando que você é muito novo para dar aula e tudo. E os caras lá, tudo velho lá dentro, né? Da usina. Cara, chefe do alto-forno, chefe da aciaria. Uma baita responsabilidade. Aí, o pessoal comentando, ela me comentava. Eu falei assim, é? Então tá bom. Eu vou melhorar um pouco agora. Fui na diretoria, o cara que era diretor lá formou comigo em engenharia siderúrgica e passou a ser diretor da Católica. Esse aqui é um bom aluno. Flávio Barros, minha família, o meu irmão conhece. Ele... Eu falei isso por quê? Porque... A sua trajetória. Trajetória. Que você falou que você passou aqui, aos Minas e tal. Tá. Aí eu ia dar aula aí, o que eu fazia? Eu conto isso porque é engraçado. O pessoal, cara novo, dando aula para engenheiro aí, cabelo branco, e esse cara é do alto forno, é chefe da divisão do alto forno, é o cara que mais entende de alto forno no Brasil, e ele dando aula aí. É uma responsabilidade danada. Aí o pessoal tava meio assim, né, porque eu era novinho, comecei, aí eu falei, tá na hora de eu mostrar. Aí eu fui lá na diretoria, eu falei com o cara, eu tô te contando isso, que é isso que eu queria contar. Fui lá na diretoria, o cara formou comigo, era o diretor, eu falei com ele, olha, nós não temos laboratório aqui direito, então eu quero que você me arranje um ônibus aí, 2 ônibus, que eu quero levar meus alunos lá na Cesita, na siderúrgica de Acesita, que eu trabalhei nela, eu trabalhei antes na celulose. Tinha nada a ver, só mecânica. Aí eu virei mecânico. Aí eu tenho 2 funções hoje, engenheiro mecânico e engenheiro siderúrgico. Sim. Por causa disso, eu trabalhei em diversas companhias. E no caso da siderurgia, eu trabalhei na terraplenagem e era assistente do gerente, que era uma mansão que tinha alugado, eu trabalhava do lado dele. Tive essa sorte. Eu dei muita sorte nessa área. Aí você alugou o ônibus? Dinheiro. Aí alugou o ônibus e foi? Aí o cara alugou o ônibus e eu levei. Ele sabia que eu conhecia porque ele estudou comigo. Então ele liberou 2 ônibus assim de cara. Para se precisar de mais, é só pegar. Sim. Pagou o ônibus, cheguei lá, fui mostrar a companhia para os caras. Aí mostrei a companhia. Aí os caras que trabalhavam lá já não me conheciam mais não, porque eu saí. Aí os caras ficavam assim, ensinando o pessoal errado. Eu falava assim, vem cá, não é bem assim não, é assim, assim, assado. Vamos lá no alto forno. O cara ensinava tudo errado. Porque eles nem trabalhavam no alto forno, era o cara que atende, os caras que vão lá visitar, né? Aí eu falava, vem cá, não é assim não, funciona assim, 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 detalhes. Detalhes, como é que funcionava um alto forno, uma aciaria, uma laminação. Eu explicava detalhes, porque eu montei o trem. Eu trabalhava na empreiteira, montei, eu conhecia tudo. Aí fui trabalhar na companhia e pronto, aí os caras falavam assim, os caras da companhia, falavam, quem que é esse cara? Esse cara saca tudo aqui, eu nunca vi esse cara aqui. Eles não viram que eu montei a companhia. Isso foi fechado depois. Aí eu lembro desse trem assim, que é interessante falar, né? É bom. Que aconteceu isso comigo. Aí quando eu voltei com a turma, aí acabou. Aí a turma eu mandava fazer trabalho e tudo. Aí você validou ali, né? Validou. Aí o pessoal vinha, tirava as dúvidas, confiava que eu já tinha ido trazer projetos fora para o Brasil e tudo. Aí eu era um playboy que tinha uma moral de todo tamanho dentro da companhia. Agora, isso é importante eu falar isso. Não, muito bom. Agora o pessoal meu não sabe nem... Um terço, né? Nem 1% disso. Eles nem sabem que eu tive isso na vida. Sim. Não sabe. Isso é muito importante eu falar. Meus irmãos mais velhos, que fez engenharia, sabe. Ele sabe, porque os próprios amigos falou, ele sabe o que é uma siderúrgica dessa, porque ele trabalhou numa companhia, ele sabe.
Aí a gente conversou muito, ele sabe. Mas os novos não sabem nada disso. E o momento que você montou que você estudou incorporação, né? Que você fez Ah, tá. Então vamos lá, né? Só pra gente entender aqui. Você até está falando muito de incorporação porque você está trabalhando com isso, né? Mas eu queria entender o seu motivo. Não, eu sei. Mas você está mexendo com Tô. Então é isso. Então esse é o ideal para a gente te explicar e você, assim, vou fazer um resumo, porque isso é muita coisa para falar. Mas sim, vou fazer um resumo para você entender. Ah, beleza. E como é que está... Não tá boa, tá dando escorregando. A gente tem mais uns... Dá um toque aí para mim. A gente vai finalizar agora também. Vamos falar isso aqui e a gente finaliza. Bom, então vamos lá. Eu fiz engenharia siderúrgica e trabalhei em mecânica, tá? Lá em celulose. Aí quando eu saí de lá, eu já era mecânico profissional, era assistente técnico. Aí eu vim para trabalhar na siderúrgica, mas eu tive experiência mesmo em montar mecânica, hidráulica, pneumática, ponte rolante e galpão de estrutura metálica pesada. Então é isso que eu aprendi a fazer 2 anos. E é muita coisa. Tubulação de 32 polegadas, com costura, sem costura, hidráulica, pneumática. Então eu aprendi tudo em 2 anos. E como eu estava fazendo engenharia, eu tive facilidade de aprender isso, né? Isso aí me deu uma coisa que até hoje eu acho que colegas meus não teve uma oportunidade, porque ser engenheiro não é só tirar o diploma, não. Você sabe, você pega engenheiro civil, você mexe com isso, ele chega lá na área e não sabe porra nenhuma, nada, né? Vai fazer o quê? Fez engenharia, ele sabe sentar um piso? Ele sabe elétrica? Não sabe nada. E até o projeto ele vai ler, ele não sabe ler o projeto. Engenheiro é assim, ele forma com 120 horas de direito, ele estuda, e 120 horas de projeto só. Então ele sai de lá, zero. Mas ele tem noção, que ele estuda muita matéria. Então qualquer coisa que ele for pegar, o que acontece? Ele absorve rápido. Você sai de engenharia mecânica, eu mexi com indústria pesada. Se eu for pegar uma assistência técnica da Ford de mecânica de automóvel, eu estudei 120 horas de mecânica. Eu vou chegar, não sei nada. Mas eu fiz engenharia pesada lá, que dá de 10 a 0 nisso. Então eu chego lá, eles vão me dar um curso, eu pego um curso aí de 6 meses, de uma Fiat. Vários colegas meus foram para a Fiat. Pego um curso da Fiat lá, com 6 meses eu estou entendendo tudo. Não vou montar, porque eu não quero montar. Montar tem um montador. Eu quero entender o que eu tenho que atuar ali para ficar certo o negócio. Entendeu? Então, você que está na área de engenharia, vou te explicar o seguinte. Eu fiz na área de engenharia, eu entendo de civil pesado, de industrial, não de casa. De casa eu só fiz as minhas casas. Engenharia pesada de ponte, de siderúrgica, montar, tubulações. Tem tubulação aqui de minério, chama mineroduto, que vai em Vitória. Aí você bate a água aqui, manda o minério para o mineroduto. Aquilo é engenharia, é uma tubulação, ela tem revestimento para aguentar e tudo. Então a engenharia mecânica ela é muito complexa, né? Então, olha bem, te explicando. Aí eu fui esse cara que aprendi mecânica não na escola, eu aprendi no engenharia siderúrgica, eu fiz primeiro e arranjei um emprego e trabalhei como mecânico. Aí sabe o que eu fiz? Quando a católica falou assim, vem dar aula de siderurgia, porque eu não acho professor para dar mais. Aí me negociou comigo, viu a minha experiência, né, que eu tinha trabalhado, falou assim, é ele mesmo, e o meu amigo era diretor lá, ele estudou comigo. Aí eu fui chamado. Aí eu entrei e falei assim, eu tenho uma exigência. Qual que é? Isso é bom, podcast aqui.
Isso é uma exigência. Se vocês abrirem um curso de engenharia mecânica para mim à tarde, eu venho fazer o curso e vou dar aula aí para vocês, porque eu não quero dar aula só como professor, eu não quero ser professor. Eu quero ser engenheiro. Uhum. E professor é professor, não é? Eu aprendi prática de engenharia. Aí o cara, diretor, que foi colega meu, formou comigo, ele falou, Carlos, até eu estou querendo fazer. Arranja 20 alunos aí. Eu falei, vou arranjar. Eu tinha interesse. Arranjei professores de matemática, física. Falou, você quer fazer engenharia? Aí ele falou, como? Aí eu expliquei para ele, né? Ele falou assim, eu vou fazer. Arranjei 20 rápido. Sim. Né? E teve outros depois que quis entrar, fizemos. Eu fiz o curso, o diretor da universidade fez junto comigo. Aí fizemos junto, mecânica. Aí eu sou mecânico e sou engenheiro siderúrgico, é mais fácil, mecânico é mais fácil de arranjar emprego. Como é que você vai arranjar um emprego de alto forno, na serraria, na metalurgia? E tem poucas. Mecânica não, tem um monte. Aí indo, porque você entrou nessa, aí eu já te mostrei a segunda fase, de siderurgia para mecânica. Eu te mostrei agora, por que mecânica. Agora, eu fiz, aí dei aula, trabalhei no ramo e tudo, formei. Aí eu fui em Tubarão no meu casamento, dia 27. Eu tinha 27 anos. Aí eu casei e fui para Tubarão. Fiz um teste lá, agora eu vou simplificar um pouco. Passei no teste para ser gerente da fabricação de Tubarão. Mas eu estava formando, faltava 6 meses para mecânica. E eles falaram assim, olha, nós podemos te dar uma gerência. Eu tinha 27 anos, para gerente. Eu ia ganhar uma casa, um carro e um motorista. Aí ele falou assim, mas você vai tá terminando esse curso de mecânico quando? Eu falei, 6 meses. É o tempo, olha só, é o tempo que o galpão vai ficar pronto para você entrar, para trabalhar como gerente de fabricação. Só é que nesse intervalo, eu terminei a engenharia, mas eu montei uma importação e montei uma casa de som e acessório e expandi no mercado de negócio, de empreendedor. Aí eu gostei mais, eu falei assim, acordo mais tarde, chego mais cedo, e trabalho menos. Tem o seu momento, né? E tem meu momento. Aí eu parti para o mercado agora de coisa. Aí você me perguntou sobre ainda a sua pergunta de como eu já te expliquei como que eu fiz a pós-graduação. Não, agora entra a pós-graduação primeiro, né? Não é. Aí meu filho sai, aí eu montei uma indústria, meu filho já está maiorzinho, mexendo no computador e tudo, ia fazer medicina. 1998, o meu filho ia fazer medicina, eu já projetei. 1998, eu projetei e falei, meu filho, você vai fazer medicina, então eu tenho que fazer alguma coisa nessa área. Tá entendendo? É bonito o negócio. É bonito mesmo. 1998, aí eu fui para a Itália. Meu irmão me chamou para conhecer a Itália. Eu já queria montar alguma coisa na área de medicina, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz pós-graduação, não foi depois que eu fui para a Itália, não, foi antes. 1998, eu fiz pós-graduação em administração de hospitalar, né? Para montar alguma coisa para meu filho. E programei ele para fazer medicina. Então, olha só como é que funcionou comigo. Programei um filho só, mantive, já tinha aí seus 12 anos, por aí. Aí eu já estava fazendo pós-graduação para montar uma coisa para ele. Fiz. Aí eu tive um chamado para ir para a Itália, que era o sonho meu ir para o exterior.
Tanto é que eu botei vários irmãos, 3 para fora, botei ex-funcionário meu para os Estados Unidos, e eu era doido para ir, mas eu tinha muito funcionário, eu tinha negócios, não podia ir. Aí eu segurei tudo isso uns 10 anos, mais ou menos, e fui. Não, aí eu segurei, mas fui para a Itália. Aí, isso eu quero deixar bem explicado aqui para quem está me ouvindo. Olha bem, eu fiz 1998, eu fiz pós-graduação nessa área médica, né? De montar hospital. E eu estagiei no Madre Teresa e no Dom Bosco. Madre Teresa estava em desenvolvimento, eu estagiei no Madre Teresa 3 meses para entender, e estava em expansão Madre Teresa. Aí eu peguei tudo, né? Eu já tinha experiência em usina, tudo. Aí eu fiz um belo de um trabalho, de onde surgiu o Madre Teresa. Fiz um trabalho belíssimo, tudo colorido, entreguei para eles e fiquei com o trabalho nessa área, né? Aí, a programação que se insistiu nela é uma das coisas que todo mundo deveria fazer. Por isso que eu estou explicando direitinho. Eu projetei a minha família ter um filho, eu projetei ele fazer medicina, eu fiz pós-graduação primeiro na área, né, da São Camilo, a melhor do Brasil na área, que na época só tinha ela e mais 1 ou 2 só, e ela tomava conta de 100 hospitais na época. Fiz nela 1 ano e meio, São Camilo de São Paulo. A programação minha, para montar um negócio para meu filho. Aí meu filho formou lá, trabalhou numa clínica lá em São Paulo e eu na Itália. Aí, quando eu cheguei, eu falei assim, vou montar um plano de saúde internacional. Chama America Euro Salute, em italiano, porque eu montei na Itália. Então tá escrito em italiano, American Euro, Europa, Salute italiano, saúde em italiano. Eu montei uma coisa lá que não existia na Itália. A Itália não tem plano de saúde. Aí eu montei o primeiro, foi registrado na associação comercial, não tinha código de computador para aquela atividade. Eu que montei, foi o primeiro, né? Fiz reuniões, montei, e eles não estavam acostumados com isso. Eu chegava numa clínica, queria credenciar ela, tipo a Unimed aí, credenciar, os caras olhavam para mim, eu explicava, eles ficavam encantados com o negócio, mas nunca tiveram aquilo. Aí eu falava, você vai dar um desconto, eu vou mandar cliente para você, quem não quer? É o plano de saúde. Aqui no Brasil, eu tive uma reunião, é bom eu falar isso, que é muito importante, eu tive uma reunião lá na Itália, uma festa para adquirir dinheiro para o brasileiro de favela. Aí eu fui lá, eu soube que o presidente do Cared, da Itália, onde eu morava, Firenze, ele estava lá. Aí me deram as coordenadas, tudo. Eu botei um paletó, uma gravata e fui e sentei do lado dele, na festa, tomando cerveja e tudo, e os caras brasileiros com capoeira, fazendo festa de capoeira, e arrecadando dinheiro para mandar para as favelas do Brasil. Aí eu sentei do lado dele, fiz uma amizade com ele, tudo. Ele me falou o seguinte, a festa inteira a gente conversando, ele gostou do meu papo e eu do dele. Ele falou um monte de coisas, mas uma coisa ele falou, que o Brasil está na frente da Itália na medicina. Olha que interessante. Falei, por quê? Eu não acho que é assim. O país aqui é muito desenvolvido. Lá é o seguinte, é tudo do governo. Então tem um lugar que chama Cared, é tipo uma cidade. Todos os hospitais estão ali. Tem uma cancela, você entra, ali tem cardiologista, eu vi a montagem do hospital de criança, tem tudo, tudo ali. É a cidade toda do governo que banca a medicina lá, é gratuita.
Sim. Carlão, agora, para a gente finalizar aqui... Estou terminando isso aí. Tá. Olha que interessante. Aí o cara me fala que o Brasil é melhor do que eles. Por isso. Porque tem plano de saúde e os médicos aqui reclamam de plano de saúde. Plano de saúde é o seguinte, você vai no hospital aí, esses hospitais bons aí, você pergunta lá, o que banca o hospital? É o plano de saúde. 85% é plano de saúde. 5% é do governo, um cara que chega quebrado lá, do NPS. 15% é do governo. 85%. 10% é do governo. E 5% é cliente que paga à vista. Qualquer hospital aí. Ele funciona assim. Por quê? Porque ele tem plano de saúde. E lá é do governo. Se é do governo, não funciona. Igual o NPS aqui, não funciona. Lá é o contrário. Aqui tem 70% de plano de saúde, que é considerado particular, plano de saúde que você paga. 70% é plano de saúde e 30% é INPS. No Brasil, lá é o contrário. Certinho. Olha que interessante. Lá 70% é do INPS, é INPS mesmo, que chama lá, Instituto Nacional de Saúde, INPS. E lá é o seguinte, é 30% particular, que esse cara bambão lá, tem nome, aí atende uns particulares, tipo um brasileiro que não turista, tem que ter 30%. Aí eu falei, tem que montar aqui alguma coisa para ajudar esse pessoal. É o plano de saúde que eu montei. Montei isso lá. Já pensando no meu filho aqui no Brasil. O que eu montei lá, eu não conseguiria montar hoje. Aqui entrou o ICOR entrou aqui no Brasil, eu montei. Peguei as melhores coisas de saúde aqui, ICOR, Hermes Pardini, Martins Godoy, peguei todo mundo. Hoje eu não pego mais. Hoje eles nem atendem a Unimed. Entendi. Com essa conversa aqui, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas, para sua família, para a gente finalizar esse momento que foi gostoso, foi legal? O que você deixa de marcante? Quanto tempo já tem? Já passou. Quanto? Já estourou. Mas tá tranquilo. É bom que depois pode fazer corte. Sim. Qual que é o momento que você... Então, agora que é os momentos bons que eu ia falar. Nós falamos um monte de coisinha, mas os bons tá agora, né? Mas eu vou resumir, né? Vou resumir e dá para fazer resumo. Por exemplo, eu fiz o resumo dessa área importante que eu falei agora. Montei um plano de saúde lá e tal. E resumi, porque aí tem uma história grande, né? Eu trabalhei de paletó e gravata lá um ano inteiro montando esse trem. Consegui montar. Para mim, eu ia montar internacional. Agora, é o seguinte, sobre o planejamento que você falou desde o início, eu estou falando dele até agora. Da minha vida mesmo eu não falei nada de tipo, o que eu fiz e tudo. É o planejamento que nós estamos falando. Esse planejamento eu acabei de falar agora, que eu fiz um plano de saúde internacional para o meu filho. É um planejamento. Quando eu cheguei, ele estava numa das maiores firmas particular em São Paulo, trabalhando. Aí ele queria montar uma clínica lá. Aí ele me consultava e tudo. Aí eu mandava os projetos para mim e tudo. Aí o que aconteceu? Aqui. Aí o que aconteceu? Ok? Aí tá bom, hein? Aí o que aconteceu? Ele chegou à conclusão que lá em São Paulo, sozinho, ele não ia conseguir montar. Tinha uns amigos e tudo, mas ele chegou à conclusão que ele tem um cunhado meu que já é médico, trouxe ele para trabalhar e tudo, ele veio para cá. Aí o que eu fiz? Eu ia montar uma clínica, porque eu sou da área. Ele é médico, ele não tem que montar clínica e hospital. Médico é médico. Quem tem que montar clínica e hospital é empresário. É cara empreendedor.
E o cara que faz medicina, ele não tem noção nenhuma de ser empreendedor. Não tem. Ele vai me ouvir aqui. Não tem. Eu nunca falei isso para ele, mas não tem. Aí eu ia montar a clínica aqui, arranjei o lugar, eu mostrei para ele, ele gostou, aí eu ia montar com ele. Aí o dono do prédio queria ser sócio da clínica. Eu falei, bom, ótimo. O dono do prédio, o filho dele queria ser sócio, e era administrador de empresa. Só não era administrador hospitalar, igual eu, né? Aí ele interessou, aí de cara, era 20 mil de aluguel, de cara. Isso tem uns 5 anos, mais ou menos, ou mais. Não, 2010 que eu cheguei da Itália. 2011, tem 13 anos, como é que passa rápido? Tem um tempinho. Né? Aí, peguei, ao invés de montar, eu deixei para ele. Por quê? O cara entrou com administração no meu lugar. Ele fez curso superior de administração e o pai dele faz prédio para alugar. O cara é empreendedor, o cara trabalha, e cara novo. Aí todo mundo novo, só eu velho lá. Eu falei assim, eu não vou aguentar esse pessoal não, trabalhar com esse pessoal não. Aí eu ofereci para ele, falei assim, ó, se você quiser, vamos olhar isso aí. Aí eu conversei com meu filho, tudo chegava à conclusão que era interessante, de cara. Eu falei assim, já que você quer, o seu aluguel é 20 mil. Você vai conversar com seu pai que não vale os 20 mil, só vale 15. Eu entendo dessa área, né? É tanto por cento do valor do imóvel, é aquele negócio todo. Sim. Tem um monte de jeito de você calcular. Aí eu falei com ele, ó, de cara, você vai entrar, você já tem que mostrar serviço. Você vai tirar 5 mil desse aluguel por mês para nós. Aí ele tirou, caiu para 15 mil. Aí o meu filho, da idade dele, aí eu chamei o meu sobrinho, que é filho do meu irmão, que é médico também, meu filho, o meu sobrinho, o filho do homem dono do prédio, e ele convidou uma menina, que o pai é da área também, para entrar. Aí 4 caras. Aí montamos uma clínica, gastamos 1 milhão, mais ou menos, montando. Para o hospital, só faltava leito. Sabe qual é a diferença de clínica e hospital? O hospital tem leito e clínica não tem. A diferença é essa. Sim. Lá tinha tudo. São 35 diferentes médicos e tudo. Montou uma clínica muito boa. Aí eles chegaram à conclusão, meu filho e tal, eles queriam ser mais independentes. E eles não tinham noção de ser empresário, empreendedor. É totalmente diferente de medicina. Você senta aqui, bota uma pessoa aqui na frente, atende 15 minutos, você pode gastar, não vai. E passa outro, vai embora. Agora, clínica, você chega, as meninas estão dando nó cego, o dinheiro não entra para pagar o aluguel, e não sei o quê, é muita coisa. E eles falaram, pô, formei medicina para pensar nisso. Aí um vendeu primeiro. Meu filho foi o último a sair. Entendi. E trabalha lá até hoje, mas ele partiu para ele trabalhar em clínica de especialidade. Entendi. Com o meu cunhado, que já era da área. Emagrecimento é a clínica. Boa. Emagrecimento. Ele só trabalha com isso hoje no centro e tem clientes, né? Deu certo. Não tem aquele monte de mulher para olhar, olha só lá, funcionário tinha umas 10. Tinha raio-x, tinha tudo, laboratório, tinha tudo, uma clínica completa. Aí eles preferiram assim, vender a clínica. Sim. Se eu tivesse, eu queria a clínica, porque a minha função que eu queria, eu projetei clínica, os médicos trabalhar e eu trabalhar também, mas como empreendedor, não como médico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. Eu ia administrar o dinheiro e fazer propaganda e fazer parceria com prefeitura, um monte de coisa. E eles não souberam fazer isso e achou melhor ser médico. Entendi. Então, hoje eles é médico. Então a gente... Aí falou da pós, terminando. Agora eu vou responder a sua pergunta em seguida, tá? Porque está em sequência. Aí eu fiz pós-graduação para fazer isso e dar força para ele. Aí depois ele começou a trabalhar lá,
Aí, vamos construir. Vamos fazer um condomínio. Eu fui fazer o condomínio, eu tive tanta dificuldade lá para a questão cartorial e prefeitura. É o que você tem, principalmente São José da Lapa, que não era cidade. Nem cartório tem lá. Então a prefeitura de lá não sabia te dar um alvará. A prefeitura me deu um alvará sem data de vencimento. Eu deixei de registrar porque sem data de vencimento, você não consiga registrar. Talvez se fosse outro lugar, Brasil é sei disso. É seu amigo, registra. Mas a menina estudou comigo esse curso que eu fiz, minha amiga, ela foi lá e pegou a norma do cartório. Chegou e falou aqui, ó, alvará com vencimento. E o seu alvará não tem vencimento. Fui para a prefeitura, falei com o setor lá, né, de engenharia, que era um advogado, que era o chefe, olha só, tudo errado. Aí falei com ele, ele falou assim, ó, só te dou o alvará com vencimento se você construir as bases de todas as casas. Aí o que eu tinha projetado? Fazer um bloco, vender e fazer o outro. Vender, fazer o outro. Eu fazia um, aí com dinheiro eu fazia dois. Conserta o microfone. Dois, eu fazia 4. Entendeu? Uhum. É isso. Beleza. Aí os caras não deixou e botaram na cabeça da mulher que não poderia, que não ia assinar o documento, para ela não assinar. Tinha um cara lá que formou em Direito, que trabalhava dentro do cartório, olha que coisa absurda. Aí falou assim, formou em Direito, falou com ela, olha, entra com ação com ele, porque você ganha, esse trem tudo aí, ganha. Ela acreditou. Aí o cara formou, era nem advogado, porque o cara que forma não é advogado de um dia para o outro, né? Aí botou na cabeça, ela tomou dinheiro dela, eu ganhei na primeira instância, ganhei na segunda, e ele comeu o dinheiro dela 2 vezes. 7 anos que gastou a primeira instância, e mais 1 ano na segunda instância. Ela comeu o dinheiro dela na primeira e na segunda e perdeu. Entendi. A causa. Eu ganhei. Amém. Perdi 8 anos. Muito 8 anos é muito complicado. 8 anos. 8 eu tinha dinheiro que eu peguei para fazer a construção. Eu só não quebrei porque eu paguei e o meu filho entrou como meu sócio. Aí ele foi pagando, ele falou, eu vou assumir essa prestação. Eu dei o empreendimento para ele. Entendi. Aí ele assumiu. Aí foi subindo a prestação, é um empréstimo que não era adequado, era 2, chegou a 5 mil. Aí eu falei com ele, olha, esse negócio aí está mal contado, tem muito dinheiro. Entrou na justiça, nós ganhamos a ação 290 mil para devolver esse dinheiro. Entendi. Aí ele me ligou e falou, ó, já ganhamos, não tem recurso mais, vamos pagar, só não sei que dia. 290 mil. Aí eu fiquei puto, mandei fazer o desmembramento, aí estou vendendo o terreno lá e vendendo a casa lá, está lá parado. Entendi. Prejuízo meu, se eu for pensar no que eu projetei, menos de 15 milhões é o que eu tomei de prejuízo. Era o último trabalho que eu ia fazer na minha vida. Entendi. Eu ensinei um outro irmão meu que nem estudou, o outro, ele fez uns 10 prédios aqui em Fabriciano, da Itália, e o outro hoje está fazendo umas 200 casas, ganhou dinheiro. Entendi. Muito. Carlão, você gostou do momento nosso aqui? Muita história boa, gostou? Gostei, tal. Gostei, mas deixa eu ver se o final aqui, se eu tenho alguma coisa para acrescentar. Espera aí. Pra gente fechar. Porque já passou do horário e ele tá querendo ir embora. Cara, espera só um pouquinho, tá? Só para mim pensar, senão depois também se faltar a gente pode acrescentar alguma coisa, né? A gente dá um jeito de acrescentar. Eu falei, eu te dei um currículo, né? A gente falou de todos os momentos, a gente falou tudo. Perguntou todos. Esse era para finalizar eu já estou no final mesmo o da incorporação. Era para finalizar. Incorporação. E que é o curso de incorporação que eu fiz, aí mais o que eu tenho para acrescentar?
Peraí, fecha aí um pouquinho. Só para fechar, peraí. Não... Eu fiz... deu um branco aqui agora. A minha carreira ficou coisa sem falar. Não, o que ficou foi aquelas extras curriculares, né? Que a gente vai pôr na legenda depois, entendeu? O resto você falou tudo, da siderúrgica, da outra, da engenharia, da Itália, da pós-graduação em hospitais, ficou bem legal. Falou dos seus irmãos. Tem o meu final, né? Que hoje eu sou... Isso aí não vou botar, né? Que hoje eu vivo de imóveis, esse negócio todo, um patrimônio que eu formei e tudo, mas não é bom botar isso. Não é bom não, porque... não tem nada a ver, né? O cara tá vendo, quer saber se você tá pobre. Não, isso é ridículo, isso é feio. Não é legal isso, não. Tá. Então é isso aí, então. Depois, se tiver alguma coisa, a gente renova. Eu vou ver ela na íntegra, ou vocês já vão trabalhar ela e levar para mim? Eu vou trabalhar ele e levo para você, tá? Deixa eu finalizar aqui. Pessoal, fica com esse episódio, várias histórias, vários momentos. Deus abençoe o Carlão, a família dele, né? E esse momento do podcast. Obrigado.